Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema esse trimestre é a carreira que nos está proposta. Semana passada nós falamos da realidade do inferno. Hoje vamos tratar da bendita esperança, a marca do cristão. Lição de número 12, do dia 23 de junho de 2024, a bendita esperança, a marca do cristão. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Tito, capítulo 2, verso 13, onde lemos: aguardando a bem-aventurança esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que verso maravilhoso, aguardando a bem-aventurada esperança. O crente tem uma esperança que é bem-aventurada, é a bendita esperança, que é a marca do cristão. A verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Durante essa vida, vamos ter muitas aflições, dissabores, tristeza, lágrimas, angústias. E muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que mantém o cristão firme no caminho, nessa caminhada ou carreira que nos está proposta, é justamente a esperança, como uma âncora da alma firme, conforme diz o escritor de Hebreus. Vamos ler Romanos, capítulo 8, verso 18 a 25. Olha o que Paulo diz aqui: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que trecho das Escrituras, lindo esse texto. Vamos ao comentário. A introdução da nossa lição. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, verso 3 e 21. A ressurreição é uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição dessa semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ela é importante em nossa jornada para o céu. A palavra-chave aqui é esperança. Primeiro ponto, para onde aponta a esperança do cristão? Primeiro, a esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê ao futuro, conforme Romanos 8, verso 24 e 25. Nesse caso,
ela pode antecipar aquilo que é bom, Tito 1:2, 1 Pedro 1:21. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. A nossa esperança não está no governo ou nos homens, mas sim em Cristo. E qual é a esperança que nós temos em Cristo? A esperança da glória de Deus. A esperança, Cristo, que é a esperança nossa. Colossenses 1:27 e 1 Timóteo 1. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Vamos ao ponto 2 do parágrafo 1, para onde aponta a esperança do cristão. Falemos agora, no número 2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo é o assunto que está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nela percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Vamos ao ponto de número ainda 2. Falemos Atos capítulo 23, verso 3 e 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 14, que diz que a nossa esperança está que Cristo há de voltar. A esperança será o cumprimento da promessa. A esperança também trará justiça, Gálatas 5:5. E a esperança que vem dos evangelhos, Colossenses 1:5, também temos a esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 5:8. Paulo diz também acerca dos que dormem: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, como quem não tem esperança. Nós temos uma esperança, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, Deus tornará a trazer os que morreram em Cristo. Eles irão ressuscitar primeiro e depois nós vivos seremos transformados. Temos também a esperança da vocação, Efésios 1:18. A esperança da vida eterna, Tito 1:8 e Tito 3:7. E finalmente temos a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tito 2:13, aguardando a bendita esperança. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas desses três o amor é maior. Deus, o autor da esperança. O nosso Deus é o Deus de toda esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual, 1 Pedro 1:23. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra sua carta em Romanos 15, verso 13. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseveradamente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história, por meio de perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa. A esperança ainda para a árvore cortada, que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Atos 20, verso 24. Sinopse: a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir de uma gloriosa realidade. Falemos agora da perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro.
A história do cristão se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, vemos que o pecado provocou a desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Efésios 1:10. Essa promessa originou-se no jardim do Éden, com o descendente da mulher, da tua semente sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Lá começou a esperança do descendente da mulher. E a esperança se revela hoje por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é ou funciona como um fio condutor das Sagradas Escrituras. Gênesis 3:15 e Apocalipse 12:9. Falemos do ponto 2 agora, desse aspecto escatológico. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, escatologia, que é denominada escatologia, escatos, do grego últimas, logia, estudo, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, Romanos 15, verso 4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem jamais ser comparadas com a glória que há de nos ser revelada em nós, Romanos 8:18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz em nós alegria, consola o coração do crente e traz esperança. Nela encontramos como o Deus soberano que governa as nossas vidas age em favor do seu povo. 3. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina de esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação daqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Trata-se, portanto, de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumprirá. Até que tudo se cumpra, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus 10:23. Na sinopse, tópico 2, vemos que a esperança bíblica nos traz consolo, alegria ao crente ao longo dessa carreira. Vamos agora ao terceiro ponto da nossa lição. A esperança cristã como a âncora da alma. Nossa esperança como âncora, podemos escrever âncora como uma peça de ferro pesada, presa a uma corrente grossa, que é lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado. Atos 27-29, vemos que eles, quando perceberam que o navio já estava próximo à terra, lançaram as âncoras da polpa do barco para aguardar o amanhecer. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme, durante a jornada com Cristo. Hebreus 6, 18-19. Ele representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Vamos ao ponto 2. Por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança é que traz certeza à alma do salvo
e ela não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Essa esperança é uma esperança firme. O apóstolo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios 2:12. Dessa forma, então não se trata de uma esperança vã, mas uma esperança verdadeira. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo do nascimento, morte e reencarnação. Então a esperança deles está na reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança em astrologia, consultam os horóscopos, olham as estrelas para ter essa esperança. Outros na quiromancia, vão consultar as cartas para saber, outros lhe permite que a palma da mão seja lida, dentre outras cartomância e quiromância, né? Dentre outras práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças nas propostas dos seus políticos, em ações também às vezes revolucionárias que acabam não passando de uma grande ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia e vã, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, como uma âncora para a nossa alma. Ela também é consoladora e com propósito. Colossenses 1:27. Cristo, esperança da glória. Vamos, então, ao nosso último ponto, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança. De modo que isso requer uma vida também de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. 1 João 3:2-3. Quem nele tem esperança purifica a si mesmo. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Mateus 25:1-13. Semelhantemente, hoje também devemos estar em prontidão, aguardando o dia que nosso Senhor arrebatará a sua igreja e sabendo cada dia que passa, mais perto estamos desse grande dia. Quem sabe pode ser a nossa geração, e se não for, continuamos tendo a esperança da vida eterna em Cristo. Não sabemos quanto o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter uma esperança viva e firme e vigilante. Lucas 18:8. Vamos à sinopse, tópico 3. A esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Finalmente, vamos à conclusão. Lutas, dissabores, provações, morte, perdas, entre outras coisas, o salvo em Cristo poderá e pode enfrentar tudo isso, mas vai enfrentar firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, com essa esperança, seguiremos a nossa jornada, sem temor, sem perder a fé, sem recuar, porque nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. A história tem testemunhado que o cristianismo, mesmo debaixo de perseguição, cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida, tudo é provisório, sendo apenas uma parte em tudo muito maior. A eternidade com Cristo é algo maravilhoso que nós devemos manter firme a nossa convicção de fé e de esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23.
Muito bem, com isso nós concluímos essa lição. Agora vamos à revisão dessa lição através de perguntas e resposta. Primeira pergunta: de acordo com a lição e do ponto de vista bíblico, o que é esperança? Vamos então a essa resposta. Do ponto de vista bíblico, podemos dizer que esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Vamos ao ponto 2, pergunta número 2. Diante da viva esperança, para que estamos prontos? Vamos lá. Estamos prontos para suportar perseveradamente todos os sabores ao longo dessa jornada no céu. Hebreus 10, 32 e 36. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. Vamos ao terceiro ponto. Que tipo de livro é a Bíblia? Que tipo de livro a Bíblia é? A Bíblia é um livro de profecias que produz para nós alegria, consolo ao coração do crente. A profecia é dada para edificação, para exortação e consolação. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Quarta pergunta: por que temos uma doutrina da esperança? Bom, a razão que temos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição, de que os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer, e que haverá transformação daqueles que estiveram vivos por ocasião da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E, finalmente, para concluir a quinta e última pergunta, à luz do Novo Testamento, o que podemos afirmar quanto à esperança cristã? E a resposta é: à luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e fiel e manter sua esperança do modo que isso requer para nós uma vida de pureza, para desfrutar das promessas desse Deus, desse ser maravilhoso que é Jesus Cristo. 1 João 3, verso 2 e 3. Com isso, nós concluímos. Semana que vem será a última lição desse trimestre. E o tema é a cidade celestial. Lição de número 13, a cidade celestial. Que Deus se abençoe ricamente em Cristo Jesus e que você estude a escola dominical e ame aprender através da escola bíblica dominical, que, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque você estuda, estuda, estuda e nunca se forma, sempre aprendendo. Deus se abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Clique no playlist, ali você vai encontrar 232 pastas. Elas estão organizadas em assuntos. Por exemplo, se você descer na primeira pasta lá embaixo, você vai encontrar um comentário em Mateus, a segunda em Marcos, a terceira em Lucas e a quarta em João. Então, as primeiras 27 pastas, todas comentam o Novo Testamento. São 27 pastas e quase 300 e poucos vídeos. Se você continua subindo, também vai encontrar Gênesis, Êxodo, todo o Antigo Testamento comentado para você. Um comentário prático, algumas exegese, não é algo assim também que nós vamos gastar 10 vídeos falando só de um verso. Não, é algo prático para você estudar a santa e gloriosa palavra. Então, subscreva o nosso canal, divulgue ele para amigos e familiares, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, para que eles aproveitem também essa bênção. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue. Deus te abençoe.
uma excelente escola dominical para você. Amém e amém.